Olá, pessoal. Hoje nós vamos ensinar a vocês a reação de substituição dos compostos orgânicos. Nós aprendemos reação de adição, que acontece em compostos insaturados. Aconteceu nos alcenos, aconteceu nos alcinos, aconteceu também nos alcadienos. Por que esses compostos dão reação de adição mesmo? Porque eles apresentam ligação π, e a ligação π da dupla e da tripla é fraca, então ela quebra e abre espaço para você adicionar elementos químicos, por isso que dão reação de adição. Como você viu também lá nos ciclanos, reação de adição naqueles anéis que tem uma tensão superficial, lembra? Aquela tensão famosa, tensão de Bayer, tensão dos anéis. Isso porque você fala em reação de adição, você tem que quebrar a molécula. Vimos também reação de oxidação, importantíssima reação de oxidação dentro dos alcenos, dentro dos álcools. Hoje vamos falar então de substituição. É lógico que você percebe que a reação de substituição, ela vai tirar alguém e colocar alguém no lugar. Essa é a maneira de pensar numa reação de substituição. Queria que você também soubesse que a reação de substituição, ela vai acontecer em compostos estáveis. Compostos que não quebram. Então vamos falar primeiro de um composto estável aqui. Vamos falar da reação de substituição em alcanos. O que são alcanos? Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta saturado. Então, quando eu tenho hidrocarbonetos de cadeia aberta saturado, eu tenho alcanos. Então eu tenho o metano, eu tenho o propano, o etano, o butano e assim sucessivamente. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta saturado. Lembrar que os alcanos, como sendo hidrocarboneto, a principal fonte de obtenção é o petróleo. Lembre sempre disso, hein? O petróleo é a principal fonte de obtenção de qualquer hidrocarboneto. Então os alcanos, os alcenos, os alcinos, os aromáticos, tudo vem lá do petróleo. Por isso que o petróleo é uma matéria-prima muito importante para nós, ok? Também gostaria que você guardasse que os alcanos podem cair em prova de vestibular com o nome de parafinas. Cuidado que você pode se enganar aí. Você lembrou comigo que quando eu falei de alcenos, eu falei que ele era chamado de olefinas? Já os alcadienos de diolefinas? Os alcanos são chamados de parafina. Cuidado! A parafina que faz vela, realmente ela é alcano, certo? Derivado do petróleo. Mas ela não é chamado, o alcano não é chamado de parafina, porque a parafina conceitual, ela é alcano. Ele é chamado de parafina porque isso vem do latim. Parum finus quer dizer o quê? Pouca afinidade, pouco reativo. Os alcanos são quase que compostos inertes. Professor, o senhor poderia me explicar por que os compostos alcanos são tão pouco reativos? São pouco reativos porque os seus carbonos fazem apenas ligações simples. E se fazem ligação simples, são hibridações sp3. E se a hibridação sp3 é ângulo de 109 graus e 28 minutos, é o ângulo da estabilidade total, lembra? Ok? Por isso que os alcanos são menos reativos do que os alcenos e menos reativos do que os alcinos. Ok? Guardem isso, por favor. Também gostaria que você soubesse que a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2, onde N é o número de carbonos. Se eu tenho um alcano com 5 carbonos, automaticamente ele vai ter 12 hidrogênios. Mas o que interessa para nós? Já que os alcanos são compostos que são de alta estabilidade, o máximo que eu consigo fazer em alcanos é isso aqui, ó. Observem, por favor. Você tem aqui o etano. Isso é um alcano. O máximo que eu vou conseguir fazer nesse alcano é tirar o hidrogênio daqui e colocar alguém no lugar. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Então aprendam, por favor, se cair alcano numa prova de vestibular, ele vai dar a reação de substituição. E qual é a reação de substituição famosa em alcanos? Ora, a reação de substituição famosa é a chamada reação de halogenação. O que é uma reação de halogenação? Reação de halogenação é envolver os halogênios. Ora, e nós sabemos que quais são os halogênios? Nós vamos falar do flúor,
nós vamos falar do cloro, nós vamos falar do bromo e nós vamos falar do iodo. Certo? É lógico que você sabe que quando eu vou fazer uma reação química, eu tenho que trabalhar com moléculas. Então é a molécula do flúor, é a molécula do cloro, é a molécula do bromo e a molécula do iodo, onde inclusive eu queria que você lembrasse que o flúor é mais reativo do que o cloro, mais reativo do que o bromo e mais reativo do que o iodo. Certo? Por isso que normalmente a gente não faz reação nem com flúor nem com iodo. Por uma questão bem lógica, o flúor é muito reativo, então as reações são explosivas, né? Fazer uma fluoração de um composto alcano tem que tomar muito cuidado no laboratório. Já em compensação, o iodo é pouco reativo, né? Ele não reage tão fácil com o iodo, porque o iodo é sólido, né? Então essa é a ideia que eu queria que você soubesse. Quando se faz uma reação de halogenação, normalmente a gente faz a reação com cloro ou com bromo. Então vamos admitir que ele pede para que você fizesse a monocloração do propano. Monocloração do propano. Gente, em primeiro lugar, se ele pediu para que você fizesse uma monocloração do propano, ele pediu então para você reagir o propano com cloro. Então vamos lá. Vamos colocar aqui então o propano. Todo mundo sabe que o propano tem 3 carbonos e tem os hidrogênios aqui, ó. Dá uma olhada aqui, o propano. Agora eu vou fazer a monocloração. Se eu vou fazer a monocloração, eu vou colocar na presença do cloro. Mas cuidado! Se ele pediu monocloração, eu coloco na presença do Cl ou eu coloco na presença do Cl2? Ora, professor, se é monocloração é Cl. Não! Não existe cloro sozinho na natureza. O único elemento sozinho na natureza que existe são os gases nobres. E eles são estáveis, eles não reagem com ninguém. Então, monocloração é com cloro Cl2. Se fosse monofluoração, F2. Monobromação, Br2. Mas eu não entendi o mono, professor, porque é 1 mol de cloro. Se fosse dicloração, 2 mols de cloro. Tricloração, 3 mols de cloro. Esse mono é o número de mols que você está fazendo com cloro. Então você está fazendo uma reação química que envolve 1 mol de propano com 1 mol de cloro. Então nós vamos escrever o que aqui? Cl2. Ou então ClCl, como eu prefiro que você escreva na prova. Então eu vou fazer a monocloração do propano. Mas você aprendeu comigo em aulas anteriores que não se faz omelete sem quebrar ovos. Não se faz produto sem quebrar reagentes. Por isso que nós precisamos colocar catalisadores, meio para a reação acontecer. Eu posso quebrar o cloro na presença de luz ou na presença de calor. Então é muito comum quando você estiver fazendo uma prova, principalmente de segunda fase, ele fala assim, faça a monocloração do propano na presença de luz, na presença de calor. Ora, o que vai acontecer? Olha, o que você conhece muito bem. O cloro a luz vai quebrar a molécula do cloro. A hora que quebra a molécula do cloro, quando você faz uma reação envolvendo luz, calor, energia, você faz uma quebra homolítica. E você forma radicais livres. Esses radicais livres, eles são instáveis, então eles vão atacar o composto orgânico. Então ele vai atacar o alcano. Gente, você aprendeu em cinética química, que só é possível acontecer uma reação química se tiver 4 coisas. Afinidade entre os reagentes, contato, choque e energia de ativação. Ok? Então, por isso eu vou te perguntar uma coisa e você vai responder aí bem quietinho, certo? Se eu vou fazer uma quebra, eu vou quebrar o cloro, ele vai atacar o propano. Aí vem a pergunta. Ele consegue quebrar a molécula do propano? Não, porque o propano é altamente estável. O propano, o que ele é? Ele é alcano.
Então, o que ele consegue fazer, professor? Ele consegue atacar e arrancar o hidrogênio do propano. E ele pode atacar o hidrogênio que ele quiser. Isso que eu quero que você tenha em mente. Ele pode vir aqui arrancar o hidrogênio, olha só, e formar HCl. Ah, entendi, professor. Enquanto que esse cloro vai e arranca esse hidrogênio, esse outro cloro tira o outro hidrogênio? Não, senhor. Aprenda, por favor, aqui. Quando um cloro arranca o hidrogênio, o outro cloro vem e entra no lugar do hidrogênio que você arrancou, numa autêntica reação de substituição. Ah, mas eu queria tirar 2 hidrogênios. Ah, então aí você teria que colocar 2 mols de cloro para cada mol de propano. Porque eu quero que você entenda assim, olha só. Imagine que isso está dentro de um recipiente. Você tem o propano aqui, você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de propano. Dá uma olhada. E você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de cloro. Ok? Se eu deixar assim, a reação não acontece, por quê? Ora, porque você tem compostos estáveis, né? Então, tanto o propano quanto o cloro são estáveis. Aí, o que você faz? Você coloca a luz. A hora que você joga a luz aqui, quebra a molécula do cloro. Cada molécula do cloro ataca a sua molécula de propano. É 1 para 1, proporção. Ora, então ele pode vir aqui tirar esse hidrogênio e formar HCl, o cloro entra aqui. Ele pode tirar esse hidrogênio, o cloro entra aqui. Ele pode tirar esse hidrogênio, o cloro entra aqui. Ele pode retirar esse, o cloro entra aqui. Ele pode atacar o hidrogênio que eu quiser. Saiba isso. Agora, é lógico que pelo fato de você ter hidrogênios em posições diferentes, você pode produzir compostos diferentes. Então vamos ver aqui, por favor. Se esse cloro atacar esse hidrogênio aqui, vai formar HCl. Aí esse outro cloro entra e substitui o cloro aqui, ó. Olha só, olha só, olha só. Olha aqui, ó, entrou o cloro aqui. Formou o 1 cloro propano. É essa pergunta que vai cair em prova de vestibular. Ele vai perguntar quantos produtos você obtém na monocloração do propano. Como você tem hidrogênios na posição 1 e hidrogênios na posição 2, você obtém 2 produtos. O 1 cloropropano e o 2 cloropropano. Vamos admitir que no lugar do propano fosse o etano. Aí ele pergunta, quantos produtos diferentes você obtém aqui? Você obtém um só. Porque tirar esse hidrogênio aqui é a mesma coisa que esse. Tirar esse é a mesma coisa que esse. E esse é a mesma coisa que esse. Você formaria um só produto. Então é muito importante quando você for fazer uma reação de substituição em alcanos, você saber se tem lugares diferentes de posicionamento. Ok? Cuidado com isso. Mas essa é a primeira pergunta que ele pode fazer. Quantos produtos clorados diferentes a gente obtém na monocloração do propano? Mas ele pode perguntar uma outra coisa. Ele pode perguntar, entre 1 cloropropano e o 2 cloropropano, qual que é o produto obtido em maior quantidade? Qual é o principal produto? Ora, você normalmente vai aí, talvez, pelo número de hidrogênios, né? Professor Depes, tem mais hidrogênio no carbono 1 do que no carbono 2, então vai formar o 1. Não é nada disso. Gente, você sempre escuta nós, professores de química, falando que uma reação química tem uma semelhança muito grande com uma partida de vôlei. Então vocês estão jogando com uma equipe de vôlei e de repente você percebe que a outra equipe tem uma pessoa que não joga tão bem. É uma pessoa que tem um nível menor do que os outros. Ora, então se você quer fazer ponto, o ataque é ali. É no ponto fraco do time, né? Tem certos times de futebol que a defesa é boa, o ataque é ruim ou vice-versa. O lateral não é tão bom quanto o central, né? E aí o que acontece? O ataque tem que ser ali.
Isso o técnico do outro time tem que perceber. É a mesma coisa uma reação química. O ataque tem que ser na parte frágil. E aonde que é a parte frágil de um alcano? Gente, vocês lembram que eu ensinei a vocês a famosa primeira regra de Markovnikov, na reação de adição. Lembra? É mais fácil você colocar o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Lembra? Até brinquei com você, na hora de dar o hidrogênio, dá para o mais rico. A segunda regra de Markovnikov, vamos escrever aqui, ó, a regra de Markovnikov. O que esse cara disse sobre reação de substituição? Ele falou o seguinte: o hidrogênio mais fácil de ser substituído é o do carbono. O hidrogênio mais fácil de ser substituído é o do carbono menos hidrogenado. Menos hidrogenado. É mais fácil tirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Eu sei que a frase é terrivelmente ruim dentro da sociedade, mas para você guardar é melhor. Na hora de tirar, você tira do que tem menos, você tira do mais pobre. Na hora de dar, você dá para o mais rico o hidrogênio. Lembra a reação de adição e substituição? Então é mais fácil tirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Tem alguns professores que preferem falar assim: o hidrogênio do carbono terciário é mais fácil de reagir que o hidrogênio do carbono secundário e mais fácil que o hidrogênio do carbono primário. Ora, se é mais fácil tirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, ora, é mais fácil então essa reação acontecer aonde? No carbono 1 ou no carbono 2? No carbono 2. O carbono 1 tem 3 hidrogênios, o carbono 2 tem 2. Então é mais fácil você tirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Se é mais fácil tirar do carbono menos hidrogenado, moçada, o 2-cloropropano é o principal produto. É o produto obtido em maior quantidade. Então é o produto principal. Guarde isso aqui, por favor, porque ele vai perguntar sempre assim: quantos produtos você obtém? E pergunta qual é o principal produto. É isso que cai, né? Em São Paulo caiu uma questão na FUVEST, muito interessante, que ele colocava o 2-metilbuteno 2. Ora, vamos ver se você entendeu o que eu falei aqui, ó. 2-metilbutano. Ora, eu vou chamar esse carbono de 1, esse de 2, esse de 3, esse de 4 e esse de 5. Ele pode perguntar qual é o hidrogênio mais fácil de ser substituído no metilbutano. O hidrogênio mais fácil de ser substituído é o hidrogênio do carbono 2, é o do carbono menos hidrogenado. Então, se ele perguntar qual é o principal produto, a substituição é aqui. Mas vamos supor que ele pergunta quantos produtos você obtém. Ora, você pode tirar esse hidrogênio do carbono terciário, que seria o principal produto. Você pode tirar do carbono de número 3, que seria o segundo produto. Do carbono de número 4, que seria o terceiro produto, que não é igual ao número 1. Essa molécula não é simétrica. Se não tivesse o metil, o 4 e 1 seria o mesmo produto. Mas eu posso ter um produto, 2 produtos, 3 produtos e 4 produtos. Tirar os hidrogênios daqui é a mesma coisa que tirar dos 5. Essa foi a questão que caiu na prova da FUVEST. Ele perguntava quantos produtos você obtém na monocloração do metilbutano. Você obtém 4 produtos, porque você tem 4 hidrogênios em posições diferentes. Ok? Agora, se ele perguntar qual é o principal produto, é o produto obtido em maior quantidade. É aquele que você substitui o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Essa é a reação de substituição em alcanos. Mas aí você vai me dizer, professor Debs,
eu vou fazer um curso não muito relacionado com química. E talvez eu estou me perguntando aqui para que isso serve. Cara, você está fazendo uma reação de obtenção de haleto orgânico. Para que serve haleto orgânico? Haleto orgânico é usado como anestésico? Haleto orgânico é usado como substância bactericida? Né? O freon, por exemplo, dicloro de fluorocarbono, é um haleto orgânico. O clorofórmio é um haleto orgânico. Por exemplo, não existe clorofórmio na natureza. Você vai pegar, por exemplo, o metano e vai fazer o quê? Uma trissubstituição ou uma tricloração na presença de luz. Agora você tem uma proporção de 1 metano, 1 mol de metano para 3 de cloro. Então agora são 3 ataques na mesma molécula. Então você tem uma substituição, uma segunda substituição, uma terceira substituição. Vai formar então 3HCl mais o clorofórmio, numa autêntica reação de substituição. Entenderam? Então, olha só, porque às vezes a pessoa fala, estudar petroquímica. Estudar petroquímica é estudar o quê? O produto do petróleo que você pode obter com reações da matéria-prima petróleo. Tá? Então, o clorofórmio é um produto do petróleo, porque você partiu da matéria-prima metano, e metano vem da onde? Principalmente do petróleo. Ok? Olha só que interessante. Uma coisa bastante interessante que eu queria que você soubesse aqui, que o Enem ama, é sobre o subproduto. É lógico que essas reações de alcanos aqui é para obter haletos orgânicos. Mas sem querer eu obtive aí o quê? O HCl. O HCl é o ácido muriático, usado para limpar o chão. Olha só que interessante. Então é o subproduto. Gente, hoje tem uma engenharia que estuda subproduto, né? O primeiro subproduto bastante interessante que aconteceu na década de 70, certo? Você nem sonhava em ser nascido, tá? Ora, o que aconteceu? Tinha em São Caetano uma fábrica de arruelas e parafusos, certo? Então entrava uma placa de aço e essa placa de aço era prensada e cortava as moedinhas lá. E essa moedinha entrava noutra máquina e furava no meio, fazia as arruelas. O que sobrava? Sobrava essas placas furadas, né? Essas placas eram descartáveis, né? Juntavam lá, usado às vezes. Aí alguém um dia falou, puxa vida, é tanto, nós podemos e temos que aproveitar esse subproduto. Hoje nós temos que trabalhar com subproduto muito bem, certo? O que aconteceu? Certo? O cara então viu essas placas e ele fez uma coisa que tem na tua casa, que é grelha para churrasqueira. Então você às vezes olha uma grelha de churrasqueira, aquelas todas furadinhas, aquilo é subproduto de fábricas que fazem arruela para parafusos. Olha aí o que é subproduto, né? Na famosa cidade de São Carlos, tem a Faber-Castell. A Faber-Castell faz lápis. E o que sobra? Sobra aquela, vamos dizer assim, aquela pó de madeira, né? A serragem, né? E essa serragem, o que eles fazem hoje? Eles prensam e fazem o quê? Fazem o compensado. Então isso é subproduto. Agora, por isso quando ele fala produto, qual é o produto? A gente coloca somente o produto orgânico. Então tá aí em reação de substituição em alcanos, obedecendo a regra de Markovnikov. É mais fácil tirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Pode acontecer a reação em qualquer lugar, mas preferencialmente no carbono menos hidrogenado. Valeu, moçada!